dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais uma história aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Tá chegando agora, já sabe, se inscreve no canal, deixa o joinha, deixa seu comentário. E se quiser mandar sua história, o e-mail está passando na sua telinha. E bora comigo para a nossa história de hoje. Gente, o comentário é muito importante, tá? O joinha também. Para o YouTube entender que vocês gostam e recomendar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas virem mandar a história delas também. Bora lá. Dani, me chamo Romeu. Olha, a história de um Romeu. Tenho 43 anos, sou casado e tenho um filho de 20 anos. Sou enfermeira e estou casada há mais de 20 anos com a minha esposa. Sempre tivemos um relacionamento saudável. Sempre nos respeitamos, sempre corremos atrás dos nossos objetivos para que a gente pudesse ter uma tranquilidade financeira e uma vida um pouco mais sossegada. Tanto eu quanto a minha esposa, a gente sempre trabalhou muito e sempre respeitou muito o tempo e o espaço um do outro. Só que de 2 anos para cá, as coisas começaram a mudar. Infelizmente, para pior. Meu sogro faleceu e minha sogra ficou viúva. E como a minha sogra ela tem algumas limitações por conta da idade, minha esposa é filha única. Ela foi adotada pelos pais. E quando os meus sogros já... Então a esposa, a filha única, foi adotada, tá? Quando os sogros já tinham 40 anos de idade. Então depois que meu sogro faleceu, a minha esposa trouxe a minha sogra para morar com a gente. Só que essa vinda dela para cá está afetando muito o nosso relacionamento. Eu estou no meu limite devido a tudo que tem acontecido. Dani, antes de detalhar a minha história para você e para os seus milhares de seguidores, quero contar que conheci o canal. Como eu disse, sou enfermeiro, trabalho em hospitais diferentes. E num dos hospitais que eu trabalho, tem umas técnicas de enfermagem que te seguem. Então, quando tá rolando o plantão e tá tranquilo, elas colocam o seu vídeo no YouTube. E um dia eu estava lanchando com as meninas e elas estavam assistindo e morrendo de rir da história. Eu fiquei curioso para saber o que elas riam e elas contaram que era uma história, que era para eu assistir. Era a história do cara que tinha um pequeno. Eu não aguentei assistir a história de tanto que eu ria. Depois desse dia, comecei a seguir o canal e sempre que eu tenho um tempo, que é raro na minha vida, eu assisto seus vídeos. Geralmente coloco no carro quando estou indo e voltando dos plantões. Não consigo assistir com frequência que eu gostaria, mas eu gosto muito das histórias contadas. Dani, eu me casei cedo. Muito obrigada, tá, Romeu? E muito obrigada às enfermeiras aí dos plantões que assistem nossos vídeos. A gente realmente fica muito feliz. Vamos lá. Dani, eu me casei cedo. Conheci minha namorada quando eu ainda estudava. Eu tinha 17 anos e ela 15. Podemos dizer que eu fui o primeiro namorado dela e ela a minha primeira namorada. Antes dela, eu já tinha ficado com algumas meninas, mas nunca namorado. Namorado sério, né? Mas quando eu conheci a Alice, me apaixonei de cara. Eu estudei a minha vida toda na mesma escola. E a Alice só começou a estudar lá no penúltimo ano nessa escola. A Alice entrou na sala da minha irmã, que é um ano mais nova que eu. Logo ficou amiga dela. Começou a frequentar a nossa casa. E toda vez que minha irmã estava com ela, eu arrumava um jeito de ficar perto das duas. Inclusive, na hora do recreio, eu também sempre grudava nelas. Com o tempo, a minha irmã percebeu que eu gostava de Alice. E me perguntou se a percepção dela estava certa. Eu estava gostando, sim. Alice já tinha comentado com ela que me achava uma graça. Então minha irmã acabou fazendo essa ponte entre eu e Alice. E uma vez Alice foi passar o final de semana lá em casa. Nos beijamos. Depois disso, nunca mais nos desgrudamos um do outro. Eu fui o primeiro homem da vida de Alice e ela foi minha primeira mulher. Nenhum dos dois nunca tinha transado. Quando transamos pela primeira vez, foi... Tipo, os dois perderam a virgindade juntos. E até hoje ela foi a única mulher que eu transei na vida. Dani, Alice sempre foi a queridinha dos meus pais. Por eles já conhecerem ela antes mesmo da gente namorar, eu não precisei nem apresentar ela para minha família. Só mesmo comunicar a meus pais que a gente estava namorando. Eles ficaram muito felizes quando souberam.
E meu pai sempre tratou Alice como sua segunda filha. Inclusive, quando a gente era mais novo, a minha irmã chegou a ter ciúmes da forma carinhosa que meu pai tratava Alice. Meu pai ele sempre foi meio durão e muito exigente com a gente. E já com Alice, ele sempre era muito carinhoso e paciente. Já com a família de Alice, eu tinha uma relação mais cordial. O pai dela me tratava bem, me respeitava, mas não tinha afeto, aquele afeto que meus pais tinham por Alice. Pelo menos na época do namoro. Depois que nos casamos, a relação minha com o pai dela melhorou bastante. Saímos para pescar, ele adorava pescar. Íamos ao estádio juntos, ele ia para a nossa casa, assistia futebol. Então, nos finais de semana que eu não trabalhava, a gente estava sempre com a família dela. Nossa relação ficou ótima. Eu acredito que antes não era tão bom porque devia ter ciúmes, né? Por parte dos pais. Ela era filha única. E começamos a namorar cedo. Já minha sogra sempre foi um caso à parte. Assim que ela me apresentou para os pais dela, minha sogra falou na minha cara que não concordava com o namoro da gente. Ela achava a gente muito novo para namorar. E que por ela, Alice iria namorar sério só depois que concluísse os estudos. Ela tinha medo de eu atrapalhar a vida de Alice. Ela não fazia cerimônia para falar as coisas que ela pensava. Eu me recordo até hoje da primeira vez que jantei na casa de Alice. Eu repeti o prato e ela disse que se ela soubesse que eu comia tanto, ela teria feito mais comida. Ela não imaginava que eu comesse tanto. Gente, eu fiquei tão sem graça quando ela falou isso. E eu sempre fui de comer bem, mas depois desse dia que eu jantei na casa de Alice, a minha sogra, vou colocar o nome dela aqui de Juraci, né, para lembrar Jurandir. Quando ela falou que eu comia demais, acho que eu demorei 2 anos para repetir um prato na casa de Alice. Daniela sempre fazia comentários irônicos. Às vezes eu ia na casa de Alice mais de uma vez na semana, e ela falava na minha cara que eu estava indo demais lá, que era para eu começar a ter desconfiômetro. Isso me deixava chateado. Ela reparava nas roupas que eu saía, criticava minhas roupas na frente dos outros. Me lembro que uma vez fui no aniversário do meu sogro e da minha sogra e era o aniversário da tia de Alice. Ele foi com o sogro e com a sogra, né? E uma das tias, para ser gentil, elogiou a camisa que eu estava usando. Na hora, a dona Juraci se meteu na conversa e disse que eu só tinha aquela camisa, porque toda vez que eu saía, eu colocava a mesma. Ela falou isso numa rodinha de parentes de Alice. Eu fiquei constrangido, meu olho encheu de lágrimas na hora. E ela, em vez de me pedir desculpas, ela me expôs mais ainda. Me questionou se eu ia ficar chorando só porque ela falou a verdade. Nesse dia, Alice se meteu e chamou a mãe dela de conveniente na frente de todo mundo. Os parentes de Alice acabaram dando razão a ela. Outra coisa que me marcou foi quando eu passei na faculdade, de enfermagem. Eu estava radiante, pois era um curso que eu sempre quis fazer. Então eu fui aprovado. Meu pai fez um churrasco lá em casa para comemorar. Chamei meu sogro e minha sogra. Quando eles chegaram, meu sogro me abraçou e me parabenizou. E minha sogra, ela teve a audácia de falar comigo que ela não ia dar o parabéns, porque eu deveria ter feito medicina. Que eu ia passar o resto da vida recebendo ordens de médico. Dani, por sorte, a minha mãe não ouviu isso, porque senão era capaz da minha mãe ter feito uma confusão naquele churrasco. E eu também nunca tive coragem de contar isso aos meus pais. Bom, depois que eu e a Alice nos formamos, a primeira coisa que a gente fez foi casar. E eu arrumei um bom emprego e a Alice também não demorou para arrumar um ótimo emprego. 1 ano depois, a Alice engravidou e tivemos nosso único filho, que atualmente estuda numa universidade em outro estado. Dani, sempre fui muito feliz no meu casamento com a Alice. Claro que a gente sempre teve nossas dificuldades, né? Nossos perrengues, nossas crises, mas sempre tivemos problemas, a gente estendeu a mão um ao outro. Uma coisa que a gente aprendeu durante a relação foi nunca dormir brigado. A gente sempre resolveu os nossos entraves antes de dormir. Porque se você dorme brigado, você já acorda mal, sabe? Por isso a gente sempre evitou. Só que agora com a minha sogra, tá difícil em manter a harmonia da casa. E manter também o propósito de não dormir brigados. Mas durante a maior parte do nosso casamento, nosso companheirismo, afeto e amizade sempre prevaleceu. Há 1 ano e meio atrás, tudo mudou. Meu sogro sofreu um mal súbito enquanto dirigia.
Ele sempre teve a saúde boa, diferente da minha sogra, que teve vários problemas de saúde. Meu sogro nunca teve nada. Ele fazia exames periódicos, cuidava da alimentação, se exercitava, mas aconteceu dele ter esse mal súbito no carro. Acabou batendo em outro carro, foi socorrido, mas faleceu instantes depois. Eu nem preciso entrar em detalhes que todos ficamos arrasados, principalmente minha esposa, que sempre teve uma ótima relação com o pai. Só que depois que passou o luto, surgiu outro problema. Quando meu sogro morreu, a irmã da minha sogra foi passar um tempo com ela. E minha sogra ficou muito abatida. A irmã dela se propôs a passar um tempo lá. Só que depois que o luto da minha sogra passou, ela começou a implicar com a irmã, como ela implica com todo mundo. E como a irmã dela sempre teve uma vida tranquila e sossegada, não se casou, nunca teve filhos, não aguentou ficar lá muito tempo e minha sogra aborrecendo ela. Então voltou para a cidade que ela morava. Quando isso aconteceu, minha esposa começou a ir com mais frequência na casa da mãe. Inclusive, sempre que eu estava trabalhando à noite, minha esposa dormia lá. Só que minha esposa sentia falta das coisas dela, da nossa casa. Ela sempre gostou de tomar café comigo quando eu chego, antes dela ir para o trabalho. Então ela começou a não dormir lá com tanta frequência, né? E a minha sogra começou a dizer que estava passando mal todo dia. Não tinha dormido bem, então a minha esposa, ela disse que minha esposa tinha abandonado ela. Ligava pra gente à noite, falava que estava passando mal, enfim, fazia chantagem emocional. Isso deixou minha esposa abalada, até que minha esposa conversou comigo e falou que estava pensando em levar a mãe, né, a minha sogra, para morar, passar um tempo lá em casa. Quando minha esposa falou isso, eu quase tive um mal súbito também. Eu cheguei a me tremer, mas eu não tinha o que fazer. Só falei que eu achava que não ia dar certo, que a mãe dela era uma pessoa complicada para se conviver, que eu trabalhava à noite, né, e que eu não tinha condições de ficar cuidando da mãe dela durante o dia. Durante muitos anos eu troco o dia pela noite. Dani, como eu te acompanho, eu sei da sua rotina e você sabe que não é fácil trabalhar de madrugada. Então eu fiz todas as observações para minha esposa, mas ela disse que não tinha muito o que fazer, porque ela não podia deixar a mãe dela sozinha, e se não fosse possível ela fazer isso, ela ia ter que pedir demissão do trabalho para cuidar da mãe. Só que se ela pedisse demissão, gente, ia impactar bastante na nossa vida financeira, né? Tínhamos a prestação do apartamento, prestação do carro, temos gastos com o nosso filho que mora em outra cidade. Mesmo a gente não pagando a universidade, que é federal, temos despesa com aluguel, alimentação, livros, transporte. Então ia realmente fazer um impacto ali no salário dele, nas finanças deles. Bom, a minha esposa falou que ia conversar com a mãe, né? Que seria por um tempo, para ela ir lá para casa, até ela ficar melhor. Mas, gente, já tem um ano. Um ano que ela está dentro da minha casa e eu estou no meu limite. Eu não tenho paz. Eu não sinto vontade nem de ficar dentro de casa. Eu sempre adorei ficar em casa nas folgas. Eu sempre fui caseiro. Eu não bebo, eu não fumo. Eu vivo por meu trabalho, por minha família. A minha sogra, desde que veio aqui para casa, ela é incapaz de pegar a comida que minha esposa deixa pronta e esquentar no micro-ondas. Ela me acorda todos os dias que eu estou descansando para esquentar a comida dela. Ela diz que ela não sabe mexer no micro-ondas, mas é mentira. Ela diz isso só para me perturbar. A minha esposa diz que ela não sabe mesmo. Ué, gente, só ensinar, né? Já que era o falecido que fazia as coisas para ela. Ela até hoje não sabe mexer no controle da TV. Ela aperta o botão, muda de canal, aí vai lá no meu quarto, bate na porta, para eu colocar no canal que ela estava assistindo. Bom, ela diz ter mudado sem querer. Ela só assiste TV com volume alto, porque ela diz que está com problema de audição, mas já fizemos audiometria e não deu nada. Inclusive a audição dela tá ótima. Eita! Às vezes eu tô na cozinha conversando com a minha esposa e ela da sala escuta a conversa e se mete. Daí às vezes ela acaba de tomar o café às 7h30 da manhã comigo e com a minha esposa, e quando minha esposa vai trabalhar eu pego no sono. Ela me acorda para descascar uma laranja para ela. Ela fala que a glicose está caindo e que ela precisa comer alguma coisa. Mas quando eu olho, a glicose está normal.
Ela costuma sim ter crise de hipoglicemia, mas na maioria das vezes a glicose está boa. Só que ela não tem coragem sequer de furar o dedo sozinha. Já compramos sensor para ela várias vezes, mas ela acaba deixando cair do braço e acaba estragando. Por qualquer motivo, ela me chama para olhar a glicose, para tirar a pressão. Ela acha que eu sou enfermeiro particular dela. Desde que ela foi lá para casa, eu não sei o que é descansar 6 horas seguidas. Além disso, ela reclama o tempo todo. Reclama da comida, do calor, do frio. Nunca elogia o que a gente faz por ela. Muito pelo contrário. Ela sempre critica tudo que a gente faz. Fora que ela sempre está tentando jogar eu e minha esposa um contra o outro. Eu tenho para mim que ela odeia o ambiente com harmonia. Porque ela está sempre insatisfeita. Ela é maldosa. Teve um dia que nossa vizinha pediu para dar uma olhada no disjuntor dela. Entrei na casa da vizinha, fiz questão de deixar a porta aberta, para não ter comentários. Minha sogra teve a audácia de falar para minha esposa que eu estava enfurnado todos os dias dentro da casa da vizinha. E que era para ela abrir o olho. Dani, agora olha a maldade. Tanto eu quanto a vizinha somos casados. Eu jogo bola com o marido dela, e essa louca tem coragem de falar essas coisas. Ela não falou só para minha esposa, não. Ela falou para uma outra vizinha também. Durante o tempo, eu relevei as coisas que ela fazia. Só que eu cheguei no meu limite. Eu não consigo mais conviver com ela. Ela tem pavor de me ver descansando. Ela tem a cara de pau de falar na minha cara e na cara da minha esposa que eu durmo demais, que eu não dou atenção para ela e que eu finjo que eu tô dormindo só para não ficar perto dela. Só que além de eu ter que descansar, nos dias eu trabalho à noite, eu não consigo ficar perto dela, né? Porque ela é insuportável. Ela começa a falar mal de todo mundo, a energia dela é extremamente negativa. Recentemente conversei com a minha esposa e me abri. Eu disse que estava impossível conviver com a mãe dela, mas minha esposa falou para mim que não tem coragem de mandar ela voltar para casa. Inclusive a mãe dela está querendo vender o apartamento para morar com a gente. Eu já falei que isso eu não vou permitir. Minha esposa me disse que se eu não permitir, vai ter que optar em morar com a mãe, pois ela não pode abandonar a mãe dela. Mas eu já disse que não é questão de abandonar, e sim conviver 24 horas. Bom, a gente teve uma briga recentemente e ela me disse que se tiver que escolher entre ela e a mãe, ela vai ficar com a mãe. Porque a mãe é uma pessoa de idade, precisa de cuidados, e a mãe dela sempre fez de tudo por ela. Que ela é eternamente grata pela mãe ter tirado ela do orfanato e que ela jamais irá abandoná-la. Eu sou uma pessoa, gente, cheia de saúde, eu posso me cuidar sozinho. Quando ela falou isso, eu disse pra ela que ela deve estar se referindo à saúde física, né? Porque mental a minha já tá comprometida. Tô rindo com respeito. Dani, eu sou apaixonado pela minha esposa. Ela é o amor da minha vida. Eu sou totalmente fiel a ela. Eu não sei como seria meu mundo sem ela. Só que eu não consigo mais viver num ambiente com a mãe dela. Você, como mulher, o que você acha que eu tenho que fazer? Convencer minha esposa que não dá mais pra mãe dela morar com a gente? Eu não quero que ela abandone a mãe dela, mas tem que ter uma alternativa. Minha sogra não pode destruir nosso casamento. Eu não aguento mais viver ao lado dela. Eu sempre fui uma pessoa calma e ponderada, mas ultimamente nem eu estou me reconhecendo. Já ando nervoso e sem paciência. E isso está afetando até a minha vida profissional. Dani, eu não sei o que fazer nem como agir. Eu não quero que meu casamento acabe por causa da minha sogra. Bom, um beijo pra vocês e não me interpretem mal. Não estou de implicância. Olha, Romeu, eu já tive problemas com a minha ex-sogra, né? Do meu ex-relacionamento. E era uma sogra russa ainda. Nem a mesma língua a gente conseguia falar. E assim, era isso aqui, ó. Não pegava um copo de água. Não ia na cozinha. Não sabia mexer em micro-ondas. Não sabia ligar o fogão. Não sabia fazer nada. Porque... E a desculpa quando eu falava com o meu ex, né? O Max, o filho dela. Ai, que minha mãe não tinha essas coisas, né? Tecnológicas em casa. Tipo assim. Só que quando a gente não estava em casa, ela comia. Ela dava seu jeito, né? Mas quando a gente tava, era tudo chamando a gente para fazer as coisas. E aquilo também começou a tirar minha saúde mental, né? Porque eu comecei a ficar super irritada. Só que aí, né, a gente... É aquela coisa, né? Nossa,
vocês são novos, ela não sabe fazer as coisas. Então, eu te entendo, tá? Porque eu já passei por isso dentro da minha casa. Ela ia lá para Londres, ela ficava 6 meses na minha casa. Ela voltava para a Rússia, ficava, sei lá, 2 meses na Rússia, voltava para Londres, ficava mais 6 meses na minha casa. Nem televisão eu podia mais ver dentro da minha casa, porque a televisão era canal russo. E eu não entendia. Então, era mais ou menos assim. E aquilo realmente, eu acho que desgastou muito a minha relação. Mas, eu acho o seguinte, eu não acho que ela tem que... Assim, gente, vou ser muito sincera, eu não acho que a sua sogra tem que ficar enfiada dentro da sua casa. Vocês podem sim, de repente, arrumar uma companheira, né? Como é que fala? Acompanhante para estar com ela, de repente, durante o dia, na casa dela. Porque, gente, eu fico até pensando, será que ela também não quer a liberdade dela? Porque eu gosto tanto da minha casa, eu não me vejo assim, mesmo depois que eu ficar idosa, estando morando assim com meus filhos. Porque eu gosto da minha liberdade, eu gosto da minha casa. Então... Quem sabe vocês colocarem uma acompanhante de idosos para estar com ela de dia, né? Passear com ela, sair. E claro, só a filha dela ir sempre lá visitar, né? Passar um dia lá. Eu acho que vocês podem sim arrumar uma... eu acho que se ela tiver boa vontade, a sua sogra... Eu acho que vocês podem sim arrumar uma solução para isso. A questão é que você, contando aqui, eu não acho que ela tenha boa vontade. Então, pode ser que ela arrume muitas desculpas ali para que isso não aconteça. Mas eu acho que você deveria conversar com a sua esposa. Eu acho que vocês têm um casamento sólido, vocês têm, né, um casamento de muito tempo, vocês se conhecem muito. E você, com jeitinho... sei lá, se precisar até com uma ajuda de uma psicóloga, com jeitinho, fazer com que a mãe dela aceite, entendeu? Olha, você vai estar na sua casa, você tem lá suas coisas, né? Até porque, como você disse, eu trabalho de madrugada também, eu sei como é. Gente, a gente tem um horário diferente de outras pessoas. Por exemplo, aqui em casa é difícil para eu receber pessoas de fora. Para vocês terem uma ideia, quem vem aqui em casa passar tempo, assim, passar, né, férias, é meus filhos. Por quê? Porque 6 horas da tarde eu tenho que dormir, gente. Porque eu acordo 1h45 da manhã, né? Eu trabalho às 3 da manhã. Então, imagina você estar recebendo as pessoas de fora aqui e 6 horas da tarde eu falo, gente, ó, por favor, meu apartamento não é grande, então eu tenho que falar, olha, gente, faz silêncio, por favor, eu tenho que dormir. Então eu prefiro nem convidar para vir na minha casa, eu prefiro nem chamar, se eu tiver que ficar falando, ai, faz silêncio, né? Ou então, igual quando minhas amigas vieram para cá, eu tirei folga, porque eu queria estar com elas, né? E eu trabalhando, era difícil eu estar com elas em horários ali, porque meu horário é praticamente trocado, né? Enquanto vocês estão dormindo, eu estou trabalhando. Quando vocês estão ali acordando, eu já estou almoçando, né? Porque os dias de trabalho eu almoço cedo. E quando eu estou indo dormir, vocês estão aí no meio da tarde ainda, fazendo as coisas. Então, é complicado quando a gente tem horários diferentes. Agora, imagina você chegar no seu apartamento, você tá cansado, você vem de um plantão, você tá cansado, aí tá a mulher lá batendo na porta para mudar canal de televisão, coisa que ela já poderia ter aprendido, né? Para esquentar um prato no micro-ondas, coisa que ela também já poderia ter aprendido. Deixa bilhetinho lá, olha, para esquentar o prato, abre a porta, aperta aqui, aperta colar, o controle. Então, assim... você já vê que talvez seja realmente de implicância, má vontade dela mesmo. Então converse com a sua esposa, eu acho que vocês têm tudo para achar aí, né? Vocês talvez tenham condições, você é enfermeiro, você deve conhecer algum cuidador, cuidadora aí de idoso, uma companhia mesmo, para estar na casa dela, segunda a sexta. Aí se for, sábado, domingo, vocês levam para casa de vocês, passam o final de semana com ela. Aí no domingo, né, segunda de manhã, leva ela para casa.
Aí ela tá lá com a cuidadora dela. Então acho que essa seria aí a melhor opção. Senão realmente o casamento de vocês vai ter um colapso aí, porque por mais que a gente ame, é muito difícil aguentar certo tipo de coisas dentro da nossa casa, tá bom? Um beijo. E vocês, gente, tem alguma solução para Romeu? Deixa aí nos comentários que eu tenho certeza que ele vai estar lendo todos. Quer mandar a história? O e-mail, deixa joinha, deixa comentário e bora lá.